crianças, o vídeo de hoje, como prometido e abençoado na glória de Deus, é correção de exercícios do CN. Então vamos lá para a primeira questão, né? Assinale as alternativas abaixo em relação aos tratados assinados entre Portugal e Espanha sobre as terras do Novo Mundo encontradas durante a expansão marítima. Essa questão é de 2004 do CN. E aí, vamos verdadeiro ou falso, né? Opção 1, né? A descoberta dessas terras gerou polêmica entre Portugal e Espanha quanto à sua posse, cabendo ao Papa Bonifácio desempenhar o papel de arbítrio internacional. Essa opção está errada por quê? Porque o Papa não é Bonifácio IV, e sim Alexandre VI. Então, né, a 1 é falsa. 2. Em 1491 foi proclamada a bula intercoetera, segundo a qual seria traçada uma linha imaginária a partir da Ilha de Madeira, de 100 léguas em direção ao ocidente. Primeiro, 1491, não, CN, 1493. E segundo, não foi traçado a partir da Ilha da Madeira, e sim da Ilha de Cabo Verde. Em 1494, celebrou-se o Tratado de Tordesilhas, que determinava a distância de 370 léguas a partir do arquipélago da Ilha do Cabo Verde. Correto, data certa, arquipélago correto, tá? E as léguas são 370. Ok, 3 é verdadeiro. 4. O Tratado de Tordesilhas demarcou os direitos de exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão marítima e comercial. Verdadeiro. O Tratado de Tordesilhas ele vai demarcar os direitos ibéricos, né? E o Tratado de Tordesilhas vai ocorrer devido ao desenvolvimento dessa expansão marítima e comercial. Verdadeiro. 5. Né? A consolidação do reino português por meio da exploração de especiarias africanas, a formação de exércitos nacionais foram estimulados pelo Tratado de Tordesilhas. Falso, gente. Especiarias eram indianas, não eram africanas. Exército nacional, formação, né? Fim da Idade Média, transição para o período moderno. Então, falso. A opção certa dessa questão do CN é letra C, afirmativa 3 e 4 corretas. Questão 2, CN. A crise de sucessão portuguesa, originada na morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, 1578 a batalha, continuada com a morte do seu substituto, cardeal Dom Henrique, que deixa, né, sem deixar sucessor direto, resultou na conquista de Filipe II, né, em 1580. Esse fato ficou conhecido como Revolução de Aves, letra A, que pôs fim à dinastia Borgonha e deu início ao período Portugal resultando em expansão marítima. Falso. Guerra da Reconquista, luta entre cristãos e muçulmanos, onde o reino de Portugal estava envolvido, levando à morte do monarca. Falso, gente. Não tá nem a Guerra da Reconquista, nem é desse período, gente. Guerra da Reconquista é muito anterior a isso. Revolução de Avis é 1383. Olha como é que é importante saber as datas. Daqui tá falando de um contexto de 1580. Juramento de Tomar, né, com a morte do rei de Portugal, né? A Espanha assume o monopólio comercial português e coloca toda a administração, né, do Brasil nas mãos dos espanhóis. O juramento de Tomar, ele é desse período, sim, mas é um tratado ligado à questão de Portugal aceitar o domínio espanhol, mas não é essa situação, né? O tratado de Tomar é quando Filipe assume o trono, tá? E ele diz que Portugal vai manter a sua, né, autonomia administrativa e política, não tem nada a ver com a morte, né, e a ausência, né, do vazio do trono português. Aí D, né? Revolução do Porto, gente, não vale nem a pena. Revolução do Porto, né? 1820, olha o ano que a gente tá. E aí, letra E, União Ibérica, unificação dos reinos de Portugal e Espanha devido à vacância do trono português. Ok, letra E. Vambora, 3. Na segunda metade do século XVII, em 1680, o sonho de Portugal em estender seus domínios até o Prata tornou-se realidade com a fundação da colônia de Sacramento. A presença portuguesa no estuário do Rio do Prata, apoiado
pela Inglaterra provocou imediata reação dos habitantes em Buenos Aires. Em relação a esses eventos, ocorreram vários conflitos locais e discussões diplomáticas que originaram diversos tratados, entre eles, letra A, Tratado de Haia, onde Portugal fica obrigado a pagar à Holanda indenização de dinheiro, açúcar, tabaco, sal, e retribuir aos holandeses toda a artilharia tomada no Brasil. Gente, a Paz de Haia, né, o Tratado de Haia é 1661, né? Tá ligado à invasão holandesa, não tem nada a ver com tratados, essa é uma questão de tratados. Regimento de 1702 que promoveu a administração, assegurasse privilégio das metrópoles. Gente, não faz sentido, né? Isso não tem nada a ver com tratados, você não viu isso em tratados. Então você tem que ver os nomes que você viu em tratados. Tratado de Madrid, onde definia a posse de direito, né, de fato, das terras efetivamente ocupadas, pautados no princípio de uti possetis. Quem possui de fato, possui de direito. Letra C, gente, Tratado de Madrid, né? Tem a D, que é Tratado de 1654, ligado à comercialização da Inglaterra, né, livremente dos produtos na região disputada, não tem nada a ver. Alvará de 1875, de 85, que também não tem nada a ver, né, que está falando relacionado às manufaturas. Então, a resposta, letra C. Questão 4, tá? Os 30 anos que vão da chegada de Cabral de Martim Afonso de Souza, 1500 a 1530 no Brasil, é denominado período pré-colonial. Quais das opções abaixo apresentam características desse período? Letra A, de 1500 a 1530, a economia brasileira gravitou na extração de especiarias. Até aí, tranquilo. Conhecidas como drogas do sertão? Não, tá? Aí tá falando que os indígenas traziam feitorias no litoral, escambo com os portugueses, não. O erro tá nas drogas do sertão, porque as especiarias estão ligadas ao quê? Às índias. Letra B. A carta de Pero Paz Caminha aguçou a cobiça dos portugueses pela riqueza, tá? O que propiciou a imediata ocupação? Não, eles não estavam preocupados com a riqueza, né? Eles estavam preocupados com as especiarias. A gente não precisa nem terminar a letra B, não é. Tá? Letra D. O período que o Brasil não sofreu invasões... Esse período o Brasil não sofreu invasões de outras nações, pois Portugal organizou várias expedições de guarda-costas, como Cristóvão Jacques, que inibiu a tentativa. Não, as expedições foram organizadas por causa das invasões, gente. É o contrário. Não, falso, gente. Não tem sentido essa letra C, né? Letra D. A economia pré-colonial centrou-se no pau-brasil. Extração, né, do pau-brasil foi declarada estanco. Olha a questão. Onde o primeiro arredatado foi Fernão de Noronha, ou Fernando. Lembra que eu ensinei? Né? Ele foi o primeiro comerciante a vir com Gonçalo Coelho. Então a resposta é letra D. Continuando... né? Letra E. O ciclo do pau-brasil foi utilizado para colonizar, né, as terras e principalmente o Nordeste. Pau-brasil, Nordeste? Não, né, gente? A gente já sabe que não é. 5. CN 2004, né? A maioria que a gente está fazendo é de 2004. Foi por meio de um regimento, em 1848, que se instalou e se regulamentou o novo sistema da colônia portuguesa, o governo geral, tá? Em que contexto se inseriu, né, a criação do governo geral no Brasil? Vamos lá. Letra A. Na tentativa de centralizar o poder e administração pública e no fracasso econômico do sistema de capitanias hereditárias. Na vulnerabilidade do Brasil, as investidas estrangeiras, inviabilidade de promover a colonização com recursos particulares. A letra A, né? Mas a gente pode ver as outras para ver por que não é. B. Na grande expansão comercial e econômica, Portugal estava passando, né, devido à intensificação do comércio do Oriente. Ao contrário, né, o comércio do Oriente recai e Portugal precisa, né, colonizar o Brasil. Na extinção das capitanias hereditárias, devido ao insucesso que elas submeteram, né, precisando uma coroa, né, extinção, já começa errado, extinção porque não acabou. As capitanias hereditárias só acabam em 1700, eu acho que 59. Eu sei que é no 29, uma coisa assim, é período pombalino, tá? No equilíbrio da balança comercial portuguesa, devido à extração do ouro das minas... Gente, ouro, capitania, não, gente, ainda não, tá? Governo geral ainda não.
na intenção da coroa portuguesa de desfazer o monopólio real sobre a extração. Que intenção de desfazer, gente? Não. Absurdo. 6. O Brasil é o dono do açúcar. Essa frase é atribuída a Antonil, um jesuíta toscano, que visitou as terras brasileiras no século XVI. Sua impressão não poderia causar outra à metrópole portuguesa. Parecia disposta a transformar o Brasil num imenso canavial. A produção açucareira torna-se o objetivo principal da coroa portuguesa, pois o pacto colonial estruturava as relações entre colônia e metrópole, tá? De maneira a canalizar todo o lucro, tá, do açúcar para Portugal. Foram vários os motivos que levaram Portugal a investir no açúcar. Assinale a opção que não apresenta um desses motivos. Letra A, que não foi, não apresenta um desses motivos, né? Motivos que levaram à expansão do açúcar. De novo, não, tá? Letra A, os portugueses tinham experiência anterior na expansão marítima e comercial, pois durante o processo povoaram ilhas do Atlântico, Madeira, Açores, Cabo Verde, onde iniciaram culturas da cana-de-açúcar. Certo, verdadeiro, tá? Aqui tá pedindo a falso. B. As condições naturais da colônia eram propícias. O litoral brasileiro possuía um clima quente e úmido, solo massapê, né? Ambos propícios ao cultivo de açúcar. Verdadeiro. Havia uma procura no mercado europeu. A colonização só interessaria a coroa se baseada no produto de ampla aceitação no mercado consumidor europeu. O açúcar preenche esse requisito. Verdadeiro. Né? Dada a rentabilidade da empresa açucareira, havia possibilidade de investimentos dos capitais holandeses e distribuição da importação da mão escrava. Verdadeiro, financiamento holandês, mão de obra escrava. Letra E, sobrou, né? Exigência da Inglaterra para que Portugal explorasse o cana-de-açúcar no Brasil. E Inglaterra, a principal potência desse período é a Holanda. Quem vai investir no açúcar é a Holanda. Nem precisa terminar, entendeu? Letra E, aqui tá errada, letra E, tá? Então vamos para 7, CN, né? Uma de mineração, CN em 2004. A descoberta das jazidas e o início da extração aurífera no Brasil impunham a Portugal a necessidade de uma administração mais rígida, compatível com o interesse da coroa, uma administração que assegurasse os privilégios da metrópole e facilitasse a política fiscal, e impusesse controle absoluto sobre tudo que dissesse a respeito da mineração. Última matéria, né, que a gente viu. Para atingir tais objetivos, seria necessária a criação de uma carga tributária sobre a tributação na região mineradora. Pode-se afirmar que, letra A, as casas de fundição tinham o objetivo de facilitar o transporte do ouro em toda a colônia? Não. Qual era o objetivo da casa de fundição? Né? Evitar o contrabando, né? Não era facilitar, era dificultar, né? O quinto, né, juntamente com a finta e a captação, eram impostos cobrados apenas aos mineradores que extraíam sem arrobas de ouro. Não, o quinto era cobrado qualquer ouro que você achasse, né? Não tem nada a ver com arrobas, não. Pode excluir essa. Letra C. A instalação dos postos fiscais, centros de expensão, com a finalidade de fiscalizar se havia sido feito o pagamento do quinto, acabou com o contrabando. O quinto acabou com o contrabando? Só que não, né? Letra D. A partir de 1750, o governo português instituiu os dois impostos, quinto e captação, com o objetivo de uma maior arrecadação. Na verdade, foi a derrama, né, que Pombal instituiu, né? Esse é período pombalino, né? O quinto sempre existiu, né? Desde lá da administração colonial, né? Olha, o golpe tá aí, né? Cai quem quer, né? Letra E. A captação era um imposto extremamente amplo que exigia do minerador o pagamento de uma taxa sobre o qual cada um dos seus escravos, e esse mesmo imposto incidia sobre os pescadores, donos da hospedaria e oficinas e lojas. Letra E, né? Imposto de captação sobre escravos, né? Letra E é a resposta. Número 8. As câmaras municipais encarregadas da administração colonial foram sendo estruturadas, né, paralelamente, formação de vilas e atuação de câmaras controladas pelos homens bons, a gente falou disso, né? Abrangia diversos setores, como o abastecimento, né, da tributação e execução das leis. Assim, as câmaras municipais constituíam poderosos órgãos da administração
colonial. Olha o Coutrinho aí, Coutrinho, história global, ó. Coutrinho aparecendo, ó. Tiro tá aí, ó. Que tiro foi esse? Ó o Coutrinho aí, tá vendo? Por isso que eu mando estudar o Coutrinho, tá vendo? Toma vergonha. A categoria dos homens bons refere-se ao quê? Quem são os homens bons? Letra A, contratadores, homens de prestígio autorizados a cobrar impostos de dízimos. Falso. Homens da sociedade colonial que se notabilizaram a fazer grandes obras de caridade. Falso, gente. Né? Administradores enviados pela coroa com o objetivo de fiscalizar a arrendação do quinto. Falso, né? Homens encarregados nos assuntos da justiça, auxiliares diretos dos governadores gerais. Isso é ouvidoria mesmo? Não, né, gente? Letra E, proprietários de terras, de escravos, de gado em muitas cidades que exerciam poder político. Verdadeiro, letra E, 8, tá? Gente, eu ia fazer até 9, mas a memória do meu celular e eu tô com alguns problemas técnicos, então eu vou só colocar 8 questões, tá? Queridos, Titia ama vocês, tá? Moram no meu coração, sejam bem-vindos aos Valentes da História.